Vetores. Aqui nós iremos aprender uma importante ferramenta matemática no estudo da física. Vetor. O que é um vetor? O vetor é um segmento de reta orientado e ele possui três características. Isso daqui é um vetor. Isso daqui é um vetor. Ele é um pedaço de reta, um segmento de reta orientado. Este é o vetor V. Como que eu sei que V é um vetor? Por causa dessa setinha aqui em cima. Essa setinha indica que esse cara é o vetor V. Perceba que isso aqui não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com o próprio vetor. Isso aqui é só para falar que V é um vetor. Quais são as características? Módulo, tamanho e segmento da reta. Também conhecido como intensidade. Tem a ver com o valor que tem o vetor. Direção. A direção é a da reta, que contém o vetor. E sentido? Sentido é para onde ele aponta. Sentido é o da seta. Aqui nós temos inúmeros vetores e eu vou fazer algumas perguntas. Quais desses vetores possuem a mesma direção? Os vetores que possuem a mesma direção são os que estão na mesma reta, ou que ao menos sejam paralelos. É o caso de A, C e D, e é o caso também de B e E. Quais os vetores possuem o mesmo sentido? Para você responder o mesmo sentido, antes você precisa responder se eles possuem a mesma direção. Então, para ter o mesmo sentido, precisa ter a mesma direção e apontar para o mesmo lado. É o caso de A e D, e é o caso também de B e E. Quais vetores possuem sentidos contrários? Aqui é a mesma ideia. Para você responder os sentidos contrários, antes eles precisam ter a mesma direção. São os casos de A e C, e de C e D também. Para finalizar, quais possuem o mesmo módulo relacionado com a intensidade? Neste caso, os que possuem a mesma intensidade, o mesmo módulo, são os vetores F e H. Soma vetorial. Soma vetorial nós temos duas regras. Primeira regra do paralelogramo, eu quero somar os vetores x e y. Somando os vetores x e y, eu tenho o vetor V. Paralelogramo, vou colocar x e y de forma que eles possuem as origens coincidentes. Vou formar um paralelogramo. Então, uma reta paralela a y, uma reta paralela a x, e aonde há o cruzamento das retas paralelas, há a extremidade do vetor V. Então, o vetor V começa na origem em comum dos vetores x e y e termina no cruzamento das duas paralelas. Existe também a regra do polígono. São os mesmos vetores x e y somados num vetor V. Na regra do polígono, eu vou colocar a origem do vetor y na extremidade do vetor x. Aqui você pode entender como, por exemplo, dois deslocamentos. Um deslocamento é deste ponto até a extremidade de x, e aqui forma uma sequência. Então o deslocamento termina aqui. Se fosse em linha reta, seria da origem de x à extremidade de y. Qual a diferença de você usar a regra do polígono ou do paralelogramo? Na realidade não há diferença alguma. São apenas métodos diferentes para se chegar na mesma soma. Nós iremos ver alguns casos especiais de soma. O primeiro caso tem a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, o ângulo vale zero. Eu quero somar os vetores R e S, onde o módulo de R vale 4 e o módulo de S vale 3. Mesma direção e mesmo sentido, formam uma reta só. Este daqui é o vetor W escrito graficamente. Qual o módulo, qual o valor, qual o tamanho do W? Neste caso, é a soma dos dois módulos que vai dar 7. Na indicação modular, 7 unidades.
Um outro caso especial é a mesma direção, só que os sentidos são opostos, portanto o ângulo é de 180 graus. Eu quero somar os vetores t e m, onde o módulo de t vale 4 e o módulo de m vale 3. Este é o vetor t. Este é o vetor m. Perceba que a extremidade de t está em comum com a origem de m. Quem é o vetor q? O vetor q é aquele pedacinho pequenininho ali. Aquilo está representado no vetor q graficamente. Qual o tamanho? Qual o módulo do vetor q? Aqui você vai fazer a subtração dos módulos. Perceba que somar vetores não é somar números, hein? O vetor q é o vetor t mais o m. É que, coincidentemente, o módulo, o tamanho da subtração dos dois módulos. Por que aponta para a direita? Aponta para a direita porque o t tem um módulo maior que m. E seus casos, último caso particular, são as direções perpendiculares θ de 90 graus. Então, ali está o vetor y, aqui está o vetor z. Este é o vetor u representado graficamente. Como que eu posso calcular o módulo de u, tamanho de u? Faço Pitágoras. U ao quadrado é módulo de y ao quadrado mais módulo de z ao quadrado. Então, isso daqui é o triângulo pitagórico. Vai dar 5. Nós temos a soma vetorial, o caso geral. Eu quero vetorar que é a soma dos vetores b e c. Este é o vetor c, este é o vetor b, e entre eles existe um ângulo θ aí que eu desconheço. Vou fazer pela regra do paralelogramo. Este é o vetor a escrito graficamente. Agora, como que eu posso calcular o tamanho do a? O tamanho do a pode ser calculado através da lei dos cossenos. Vale salientar que na matemática, os matemáticos utilizam o sinal menos, isso porque eles trabalham com este triângulo e trabalham com este ângulo. Só que este ângulo é suplementar ao θ, portanto a soma dos dois é 180. Então, o cosseno deste ângulo é igual a menos cosseno de θ. Então, nós utilizamos o ângulo formado entre os vetores e o sinal positivo na hora de calcular. Esta é a primeira parte dos vetores.